Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Mais um dia de live. Hoje vai ser comigo e com a Duda Anacleto. A gente vai falar um pouquinho sobre estresse e ansiedade. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando aí. Para quem não me conhece, eu sou Sabui Alves, né? Sou enfermeira com especialização em estética. Sou terapeuta. Sou reikiana. E apaixonada por esse universo natural, né? Dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles nos proporcionam, né? Esse autoconhecimento, esse autocuidado, essa autoobservação. A Duda já tá entrando aí. Os óleos essenciais foi um grande divisor de águas na minha vida, né? Quem me conheceu antes e após os óleos essenciais conseguem perceber isso. Sejam todos bem-vindos aí, Duda. Olá, olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, seja muito Oi, Zileide, bem-vinda. Aline, boa noite, tudo bem com Seu vocês? áudio tá muito baixo, Sabui, Duda. O meu tá baixo? tá baixo? Muito baixo. Não, o seu tá até bom. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Marco, seja muito bem-vindo. Aqui. E aí, melhorou? Melhorou? Eu tô achando um pouco baixo ainda, mas, pessoal, vocês estão achando o meu áudio baixo, da Duda? Fala aí nos comentários. Oi, Edu, seja muito bem-vindo. Edu, Marcos, Aline, Zileide, coisa boa. Muito bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, vamos ver se assim melhora. Melhorou? O Marcos falou que tá ouvindo bem, Duda. É? Então beleza. Se o Marcos falou, tá tudo certo. Seja muito bem-vinda, Zileide. Você já se apresentou? Não? Como é Já me que tá? Não sei se apresentei, eu pode perdi se alguma coisa. apresentar. Então, pessoal, ixi, tem alguém me ligando aqui exatamente agora. Pera aí, como é que eu desligo isso aqui? Não sei nem como desligo Pode isso. falar que tá normal. Oi, tá normal? Tá normal aqui. Sua internet que tá carregando aqui para mim. Voltou. Bem, enfim, acontece. Então, meu nome é Duda Anacleto, né? Eu sou empreendedora, eu sou reikiana, trabalho nesse universo maravilhoso dos óleos essenciais e a cada dia mais apaixonada por esse universo natural, né, sabe? Cada dia estudando mais, apresentando mais e estamos aqui hoje para compartilhar algumas coisas com vocês, alguns conhecimentos, né? E hoje falando aí sobre a ansiedade, sobre o estresse, né, Sabui? Vamos abordar Exatamente. isso daí. Alguém aqui conhece alguém que esteja ansioso, estressado, irritado, nervoso? Principalmente agora, né? Nessa pandemia que parece que não acaba nunca. É verdade. Tá demorando mais do que o A esperado. quarentena, né? A quarentena que já virou noventena, já virou novena já até. É verdade. Então, pessoal, posso dar uma introdução aqui, Sabrina? Sim. Ô, Duda, sua internet fica carregando para mim. Eu acho que deve estar normal aí. Pessoal, tá normal. A internet da Duda para mim tá carregando, mas eu tô te vendo normal e tô te ouvindo também.
Pode Tá, começar, aqui Duda. para mim aqui tá normal. Então, queria compartilhar algumas coisas com vocês, né? Porque assim, a ansiedade ela causa um grande mal físico também, né? Na verdade, os males físicos são consequências de questões emocionais, né? Então, ela está hoje por toda parte, né? A maioria das pessoas hoje estão ansiosa, estão estressada, estão agoniada, estão com aflição, né? Aflições, né? Muito grande, né? E a ansiedade, na verdade, ela causa medos irracionais, eu diria até, né? Que são preocupações excessivas, né? E quando você está preocupado, consequentemente, você não consegue dormir direito também, você não consegue relaxar, você não consegue se desconectar, né? É. Então, E, tam- existe vários tipos de ansiedade. e também Agora, sua imagem está um pouco desfocada, que o Marcos está falando. E também, assim, ou a pessoa perde a fome, não consegue comer, ou senão ela come demais, né? Sai um pouco do equilíbrio. exatamente, exatamente. A ansiedade, ela traz esse desequilíbrio, né? E aí vai trazendo várias outras questões, né, que vão atingindo o nosso físico também, né? Uhum. Então, até aquelas pessoas que têm mania de ficar roendo a unha, né? De nervoso, né? Tudo isso é ansiedade, né? E o que é a ansiedade? É o medo, é a preocupação. Sabe, você está travando para mim. Não sei se você está conseguindo me Eu estou te ouvir. ouvindo bem, as pessoas estão falando que sua imagem está desfocada. Pois será que. Deixa eu mexer aqui então. Sua imagem está congelada. Sério? Uhum. Não sei se sua internet aí. Pessoal, como que vocês estão me vendo aí, por favor? Tá só uma bola girando e você É, travada, para mim parada. também a sua imagem está congelada, só está carregando a internet também, está aparecendo assim para mim. Uai, que esquisito. Enfim. Eu acho que Bem, mas se tá dando para eu ouvir tô, normal, eu tô tranquilo. ouvindo a sua imagem que está desfocada mesmo. Tá todo mundo falando. Ixi, Maria, será que é a luz aqui? Não, pode ser a lente da câmera, Mexer aqui na luz aqui. deve estar suja. O Edu falou que minha imagem está de boa para ele. O Marcos também falou que tá boa a minha imagem. Melhorou? Deu uma melhorada aí? É, pessoal, melhorou aí a imagem da Duda? Fala aí pra gente, por favor. Para mim continua igual, Duda, mas eu consigo te ouvir. O Edu tá falando para você passar o dedo aí na lente, com um paninho. Pô, acabei de fazer isso. Deixa eu fazer de novo aqui para ver. E aí? Bem, o pessoal tá falando que o áudio tá ótimo. O mais importante é ouvir do que ver a gente, né? Então acho que dá para ir, então. Verdade. Só então, como eu estava falando um pouquinho, né? Então, a ansiedade, ela causa medos irracionais, né? Ela causa preocupações excessivas, consequentemente, ela traz insônia, né? Tem pessoas que ficam roendo unhas até, né? Porque e causa uma tensão muscular também, né? E, consequentemente, dores no corpo, porque você não consegue relaxar, né?
Então, tem pessoas que têm até ânsia de vômitos, tem pessoas que têm enjoo, dores no peito. Então, uma das coisas assim que é muitíssimo importante, né, no caso da ansiedade, é você conseguir entender a causa da sua ansiedade, né? Porque até para você conseguir trabalhar exatamente o que está te ocasionando esta ansiedade, né? Tá ok aí, Sabu? Você continua travada para mim aqui, mas eu não sei se você está me O ouvindo pessoal ou está falando que não. está dando para ouvir bem, então vamos lá, continuar. Pelo menos o áudio tá Então vamos bom. que vamos. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns óleos que podem auxiliar, tanto na questão do estresse, né, quanto da ansiedade, que estão, né, por exemplo, os óleos que a gente vai trazer aqui hoje, eles servem para as duas coisas, tanto para o estresse quanto para a ansiedade. Aí eu vou começar falando desse daqui, que é o Serenity, né, da doTERRA. Ele é um blend de óleos essenciais. Ele tem 8 óleos essenciais na composição dele. Então, ele é um blend poderoso, né? É considerado o blend do sono, o blend do perdão. Ele tem na composição lavanda, camomila romana, o vetiver, o ylang-ylang, o manjerona, baunilha e sândalo havaiano e cedro também. Então, ele é um blend assim maravilhoso. E o cheiro dele é um cheiro meio floral, meio amadeirado por causa dessa mistura, né, desses mixes. E aí ele vai auxiliar muito na questão, né, da ansiedade, do estresse, da alteração de humor, né, agitação, Uhum. quando a pessoa, por exemplo, ela está ansiosa, né, com certeza o humor dela muda, ela fica agitada, né, ela fica preocupada, vai auxiliar também no bruxismo, né, o bruxismo tensiona toda essa região aqui, aí pode passar, né, topicamente, desde esse músculo aqui, vai descendo, passa aqui tudo, passa atrás da orelha aqui, né, passa no maxilar, que vai ajudar e relaxando. Inclusive durante o dia, né, porque bruxismo não é só à noite, durante o dia também, né, tem essas tensões e aí trava, né, a mordida. E ele vai auxiliar. Inclusive, sabe, só fazendo um adendo, né, em relação ao bruxismo, né, que você citou, o bruxismo, ele está relacionado a sentimentos de raiva, de irritabilidade e de frustração. Por isso que você trava aqui, né, de raiva, né, raiva e irritação. Então, normalmente você trava justamente essa região aqui. Então, esses óleos aí auxiliam bastante nessa questão do Exatamente. bruxismo. E o Serente, ele vai auxiliar nessa questão da raiva, né? Ele auxilia muito. Questão dos ciúmes também, né? Inclusive até dos ciúmes. Que é considerado Essa é uma... nova para mim, não conhecia. É, o ciúmes também é considerado uma doença, né? Então, ele auxilia nessa questão. Desequilíbrio de melatonina, também ele vai auxiliar, né? Sono agitado, né? É, insônia, inclusive eu tinha insônia e aí resolvi com ele e o lavanda, resolvi com eles dois. Eu tinha insônia há muitos anos e aí com ele, né, de forma aromática, acabou resolvendo. E essas questões, gente, tudo que é relacionado ao emocional, vocês vão usar através do aroma, né? Através do difusor pessoal, né? O colarzinho pessoal, ou o difusor de ambiente, ou se não, pinga uma gotinha, né? Pinga uma gotinha assim na mão, Eu não estou vendo o que você está fazendo, porque você continua ó, parada para mim, ativa mas se as pessoas estão vendo, tá ok. e cheira. Cheira profundamente em forma de conchinha. Pode cheirar de 10 a 15 vezes. Olha, pode colocar a mão assim, inspira, fecha a mão e respira. Vai acalmando, vai ficando mais serena, vai ficando mais tranquila, vai conseguindo pensar melhor, né? E as emoções vai
vão acalmando, né? Ele também ajuda muito na questão da síndrome das pernas inquietas, né? Sonambulismo. Inclusive, tem algumas crianças, né, que ficam inquietas nesse momento, por exemplo, tem algumas crianças que ficam até roendo as unhas, né? Então, é impressionante, porque também, né, é, as crianças nunca ficou tanto tempo, né, na companhia ali dos pais, e aí, nessa preocupação, nessa questão toda dessa pandemia, né, os pais acabam passando, transmitindo isso para as crianças. Então, tem crianças aí de 1 ano roendo as unhas, né? Então, é impressionante. Para brincar, né, ficou muito mais restrito, né, para sair, ficou muito mais restrito, então os óleos essenciais podem auxiliar muito nessa questão. Inclusive, coloca no difusor de ambiente, esse da Doterra, por exemplo, pode ficar até 12 horas ligado, né? E a dispersão é de 30 metros quadrados, então, assim, dá para a família inteira, né? Usar ali no lar. Ele também é excelente para transtorno bipolar, né? Auxilia muito nessa questão. É excelente para transtorno obsessivo compulsivo, né? O famoso TOC. Pois, Aline, esse daqui ele é excelente para essa questão da síndrome das pernas inquietas. Insônia, né? Nervosismo, luto, né? Ele auxilia muito nessa questão do luto, né? Então, assim, para esse momento, né, de quarentena, noventena, esse daqui é um grande aliado mesmo, para todas essas questões, né, que a maioria das pessoas estão passando agora, essa questão difícil nesse momento. E emocionalmente, É, Duda, fala um pouco. inclusive, eu ia até fazer um adendo, né, no caso que você falou do toque, né? Então, o toque, ele, ele é um dos tipos de ansiedade, porque, na verdade, existem vários tipos de ansiedade, né? E o toque é um deles. Então, é por isso que eu disse que é importante, né, entender o que está te causando a ansiedade, justamente para você usar o óleo adequado para as questões que você está tendo. Então, por exemplo, o toque, né, como você falou do óleo agora, que é bom para toque, né? Uhum. Ele vai auxiliar exatamente nessa questão. Consequentemente, a sua ansiedade também vai baixar, porque você está trabalhando na causa, né? Como a gente costuma falar, são os efeitos colaterais dos óleos, né? Ele trabalha justamente nas causas. Então, essa é a importância. Então, o toque é uma dos tipos de ansiedade, né? O síndrome do pânico, por exemplo, ele já é uma ansiedade generalizada, né? Inclusive, dependendo do caso, né, da síndrome do pânico, a pessoa precisa até de um acompanhamento mesmo, né? De precisa ter a necessidade de falar, de conversar, de ser ouvida, né? Uhum. Então, em outros casos, em muitos outros casos, não tem essa necessidade. Os olhos trabalham o suficiente, né, para auxiliar nessas questões, né? E tem a ansiedade que a gente chama ansiedade social também, que é aquela ansiedade que a pessoa tem medo de ver pessoas, tem medo de encontrar pessoas, tem medo Conhecer. de não saber lidar, exatamente, de não saber lidar, de conhecer, né? Entra em pânico se tiver que falar, como você, Sabui, que você ficar em frente uma câmera, Nossa Senhora, né? Né? Então, imagina dar uma palestra ou ficar em frente a pessoas. Então, existem vários tipos de ansiedade, né? É verdade. E falando um pouquinho sobre o estresse, né? O estresse, na verdade, ele causa muito cansaço mental, né? Dores de cabeça, dores no peito, aquele estique nervoso que a pessoa tem, né? Que às vezes ela nem percebe. Palpitações. Herpes, exato, palpitações, herpes também, né?
tensão emocional. Então, assim, vocês podem ver que tudo está ligado ao emocional. Aí vai estourando No corpo. no físico. Exatamente. Exatamente, no corpo. Então, é sempre interessante a gente cuidar do emocional da melhor forma possível, né? Se olhar no espelho, sem medo, sem vergonha, conversar com você Olhando no mesma, olho, né? né? No fundo do olho, né? E não é fácil, não. Eu sei que não é fácil, é difícil pra caramba você fazer isso, né? Essa viagem, né, interna, mas é essencial, cara. Como o óleo, ele é essencial. Essencial. E os olhos, eles auxiliam muito, né? Nessa questão do autoconhecimento, autoobservação, né? E uma coisa Exatamente. que é muito importante é o autoconhecimento, porque quando eu me conheço, quando vem um pensamento, né, na minha cabeça, eu paro e falo assim, opa, isso não é meu, né? Isso não é meu, isso não me pertence. Agora, se eu não me conheço, pode vir uma enxurrada de pensamentos que eu acho que é meu, e aí vai continuando, continuando, e aquilo ali vai gerando outros problemas, né? Tanto físico quanto E você emocionais. vai atraindo outras coisas também, né? Exatamente. Agora, quando a gente se conhece, é diferente, né? Eu sei o que que é meu, eu sei o que que é seu. Exatamente. Por isso da importância de gerir, né? De gerenciar as nossas emoções. Né? E para isso é exatamente o autoconhecimento. Você está aberto a se conhecer. Isso é essencial para qualquer tipo de problema para ser evitado. É você se conhecer. Isso é imprescindível. Né? Exatamente. E mesmo porque nós sabemos, né, como a gente já falou, que muitos problemas físicos vêm do emocional. Então, tem uma raiz emocional. Né? Então, é primordial que você cuide do seu emocional para você ter uma saúde física. Né? Então, isso é primordial. E nesse cenário que a gente está, né, esse cenário aí desconhecido, né, diria até meio assustador, né, que a gente está vivendo atualmente, Uhum. né, tem sido muito comum ouvirmos pessoas com sentimentos de ansiedade, de angústia, de tristeza, né, de estresse, de solidão, né? Depressão, Então, exatamente, com síndrome do pânico também, né? Então, o medo, né? O que, que vai acontecer, como que vai ser, né? Porque a ansiedade é o medo do futuro, né? O que exatamente. vai É. acontecer, como vai ser. Ah, falar alguma coisa? Não, é exatamente isso. A ansiedade é a pessoa que não está vivendo o presente, ela está vivendo o futuro, né? Por isso que os olhos é importante para você estar aqui, no presente, no aqui, no agora, né? Eles te trazem para aqui, para o agora, porque quando você cheira um óleo, você começa a observar como que você reage àquele óleo, né? Seus pensamentos, suas emoções, né? O seu corpo, como que ele está recebendo, né? É um produto Uhum, natural, mas muito potente, né? Quando eu cheiro um óleo desse daqui, eu sinto que eu vou relaxando, vou acalmando, vou ficando mais, né? Centrada, mais em paz. Faz toda a diferença. exatamente. E uma coisa que é interessante, mas ao mesmo tempo é até meio assustador, é que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma pesquisa e concluiu que o Brasil, nós, no Brasil, somos o país mais ansioso do mundo. Nós temos quase 19 milhões de pessoas ansiosas. Tem noção que é isso, cara? É muita coisa. É É muita muita gente, é gente. muita gente. É o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Isso é assustador. Impressionante. E voltando aí um pouquinho, né, nas questões do emocional, Hum, né, da ansiedade, essas questões, ela vai trazendo o que? Essas questões físicas, né? Então, aquela dor no estômago que você sente,
né? Dor no pâncreas, dor no baço, né? Tudo é consequência da ansiedade, né? De medo, aquela coisa que você não digere, que você não sabe lidar, né? Você está com medo, assustado, então vai desencadeando várias coisas, né? Inclusive a insônia, né? Como tinha falado, que muita gente tem esse problema de não conseguir dormir direito porque não consegue se desconectar, né? Tá sempre preocupado, né? Então, se a pessoa não dorme direito, ela vai ter o quê? Né? Ela vai ter problemas de saúde, como por exemplo obesidade. Ela passa a comer demais ou ela passa a comer de menos, né? Cada um é um É caso, verdade. né? Pode ter problemas de memória também, né? Dificuldade em se concentrar, não ter foco, enfim, várias coisas, né? A pessoa chegar à depressão até. É verdade. Olha, você colocou o tema de hoje, ansiedade e estresse. Muito bom. E a gente vai falar um pouquinho agora do lavanda, né? O lavanda é o óleo mais vendido no mundo, né? Aqui no Brasil é o óleo mais vendido, né? É o óleo que a Doterra mais vende no Brasil, é o lavanda. Então, o lavanda, ele vai auxiliar muito na questão do estresse, né? Da ansiedade, porque ele é calmante, Uhum. sedativo, né? Então, ele vai auxiliar muito nessa questão. Aí que acontece? Quando a gente cheira o óleo de lavanda, a nossa mente ela entra no estado meditativo, né? Então isso é fantástico. E aí ela vai auxiliar muito na questão da arritmia cardíaca, né? Comunicação bloqueada. Eu sou a prova viva disso. Antes eu era extremamente tímida, nem abria a boca, não conseguia fazer um vídeo, né? Um vídeo sobre mim, assim, olhando para a câmera, eu não conseguia fazer. Então, a lavanda me auxiliou muito nessa questão. Eu sou extremamente grata à lavanda. E questão também da Inclusive, falta. fala demais agora, né, Fábio? Um pouco. Na falta de concentração também, ele vai auxiliar muito, né? Não é à toa que a nossa mente entra nesse estado meditativo. Questão da hiperatividade, né? Hipertensão, muita gente ficando nervosa, né? Muita gente ficando com a pressão lá em cima. Então, lá, o lavanda pode auxiliar muito, né? Nessas questões. Medo de rejeição, né? Normalmente, geralmente, quem tem medo, receio de falar em público, né? É o medo da rejeição, né? O que, é que ele vai achar de mim? E da crítica também, né? Exatamente. Tem medo de ser criticado, o que as pessoas vão falar, vão me julgar, O que, é né? que vai Então, está pensar de relacionado a mim, isso. né? Então, Exatamente. é isso que traz. E ele também auxilia muito na questão do TDA e do TDAH também. É extremamente relaxante, calmante, sedativo, alivia as tensões, né? As tensões musculares, vai acalmando. O lavanda, ele é aquele óleo que vai acalmando as emoções, né? Vai acalmando a nossa pele. Para essas questões, pode ser o uso tópico e o uso aromático. O uso aromático, ele potencializa muito mais, por muito mais tempo, né? Os resultados. Ele é excelente. E também essa questão, né, do déficit de atenção, né? As pessoas estão preocupadas com muita coisa, né, ao mesmo tempo. E nessa questão também da hiperatividade, né? Muitas crianças hiperativas. E o lavanda, né, aromaticamente, ele pode ser usado assim, né, por bebês, né? Então ele já vai ali acalmando, né? Ajuda também nessa questão do sono, na questão da insônia. Então lavanda é aquele óleo assim coringa, né? Que eu amo, não fico sem. A Aline falando que usa todos os dias lavanda. Eu também, ele é meu queridinho.
Uso sempre, quando não é na pele. Na verdade, Ele é o, ele é o tarja preta de muita gente aí. é verdade. É impressionante, assim. Algumas pesquisas mostram que ele funciona assim, igual o Rivotril, né? Até melhor do que o Rivotril, porque não traz nenhum efeito colateral, né? Pelo contrário, é bem-estar, você acorda bem, né? Disposta porque dormiu bem. O sono fica muito mais tranquilo, né? Os sonhos também, não tem pesadelo, tem aqueles sonos mais tranquilos. Eu tenho uma amiga que ela fala que depois desses olhos, a filhinha dela dorme tão bem, mas tão bem assim, tão relaxada, que às vezes ela fica até preocupada e coloca o dedo para ver se está respirando bem. Porque antes dos olhos tinha, porque antes dos olhos tinha um sono muito agitado. E após os olhos tem aquele sono tão calmo, mas tão tranquilo, que ela fica até com medo se está tudo bem e vai lá de vez em quando ver se está respirando. Então isso é fantástico. Isso é verdade. É, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês aí para fazer uma pequena reflexãozinha, né? Então, como a gente hoje está falando, né? O nosso tema hoje é a ansiedade, né? E o estresse. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Refletisse, né? O porquê que eu tenho ansiedade, o que me causa estar ansioso, né? Por que que eu tenho o estresse, né? Quais os momentos, quando que a chave estala, né? Que fala assim, puta, você sai com vontade de querer bater em um, dar porrada na parede, xingando todo mundo, estressado, nervoso. Amassar o Quais são travesseiro. esses momentos? Isso, exatamente. Então, assim, eu queria que vocês pensassem realmente assim, o que ocasiona, o que te traz essa se sentir ansioso e estressado, né? Porque um ponto chave que eu diria, né, e importantíssimo, é identificar, né, essas questões. O que me faz ficar ansioso e estressado, né? Porque assim a gente consegue usar um óleo que seja mais apropriado ainda, né? Porque o lavanda é o queridinho, todo mundo sabe que o lavanda resolve muita coisa, né? Inclusive o sono, a ansiedade e tudo. Mas o que está ocasionando? Então vamos trabalhar lá na causa, né? Então, por exemplo, né, tem o óleo essencial que é o manjerona, né? Ele vai trabalhar o quê? A questões de raiva, de frustração, né? Então, se você sente raiva e frustração, o manjerona ele é muito indicado, né? Tem o bergamota, por exemplo, que ele é o óleo da autoconfiança, né? Então, a autoconfiança ela está ligada ao se desapegar, né? Então, o bergamota ele é um óleo que ativa o plexo solar, né? Então, o nosso que é o nosso centro energético, né? De poder pessoal. Então, se ele vai me trazer equilíbrio emocional quando eu inalo, ele vai me trazer autoconfiança, que é o que ele trabalha. E se ele vai me trazer autoconfiança, consequentemente, ele vai estar me auxiliando ao trabalho de desapegar também, né? Então, assim, é importante trabalhar a causa para você identificar como tratar, né? Então, isso é interessantíssimo. Suzy, grande Suzy, boa noite, tudo bem? Coisa boa, né? E, assim, como usar os óleos essenciais, né, Sabu? E como você até já comentou, né, a parte emocional, a gente trabalha muito a parte aromática, né? Que aí é no difusor pessoal, difusor de ambiente, né? Na palma da mão, você demonstrou, eu não vi, você Eu continua demonstrei travado aqui. aqui para mim. E, Então, são essas formas. sim, ô, Dudu, uma coisa importante aí que você falou é tentar identificar, né, o que traz isso, né? Por que está ansioso? O que causou, né?
porque essa irritabilidade, né, de bater no travesseiro, de fazer isso, de fazer aquilo, é importante perceber, né, observar para saber qual gatilho, né, qual gatilho que causa isso, né? Isso, Porque exatamente. antes do gatilho é fácil de controlar, né? Qual gatilho? Fica nessa observação, né, que vai ter um gatilho ali que você vai perceber. Porque senão, quando você já partir para isso, aí fica muito mais difícil, né, de controlar. Então é importante perceber. É porque a primeira coisa que acontece é o quê? A reação, né? Então, tipo, aconteceu uma situação, você já, pá, você nem reflete, você não conta nem até um. Imagina contar até três, né? Então, isso é importantíssimo, aprender a fazer isso, né? A contar, né? Exatamente. Respirar, Respirar. E quanto respirar. mais tempo a gente respira antes da reação, menos besteira a gente faz. Então as E pessoas e fala. fala. Então as pessoas que têm esse tempo, né, muito mais prolongado de reação, nós seres humanos nós somos muito reativos, né? Aconteceu isso aqui já Uhum. vai causando uma coisa que a gente reage. Então, quanto maior esse tempo, melhor, porque a gente vai fazer menos besteira e vai, com certeza, né, falar, pensar, agir, do que esse tempo mínimo. O tempo, quanto mais curto, mais besteira vai fazer e mais besteira vai falar. Exato, e acaba magoando outra pessoa que não tem nada a ver com a situação no momento, né? Exatamente, Então tem isso também. exatamente. E por falar em respiração, né, tem um óleo que é fantástico para auxiliar nessa questão da respiração, né? Porque é muito interessante você respirar. Se você puder fazer uma inspiração contando até 7 e soltar pela boca contando até 7, né, pausadamente, dessa forma, né? Conta até 7, segura e solta. É muito interessante. E tem um óleo que, se você fizer associado a ele, então, ele vai te auxiliar muito, porque ele trabalha isso, que é o nosso queridíssimo, amado olíbano, que é o frankincense. Frankincense. Não sei se você tem ele aí, Sabu, para mostrar. Então, o frankincense, que é o olíbano, ele faz a sua respiração ficar mais profunda, né? Ele vai te auxiliar também a trabalhar o seu poder pessoal, consequentemente, a sua autoconfiança. E, consequentemente, vai trabalhar o quê? O desapego. E, além de tudo isso, o olíbano também, ele trabalha reduzindo a ansiedade. Ele é um excelente e um dos mais indicados antidepressivo. Então, assim, falou em depressão, olíbano sem dúvida nenhuma. Associado a outros, sim, mas o olíbano é um que não pode faltar de forma nenhuma. É verdade. Né? Então, o olíbano, ele vai te trazer um relaxamento, né? E trazendo esse relaxamento, ele vai aquecer o seu corpo. Você vai sentir mais aconchegada, né? E com isso você vai conseguir também dormir melhor. Então ele te traz uma sensação de acolhimento, né? E, e, E ah, e ele também conecta a gente com o divino, né? Ele nos conecta com o divino. Automaticamente a gente sente muito mais paz, né? Mais proteção, mais exatamente. segurança. Isso, porque A energeticamente o gente, olíbano ele é um protetor espiritual, né? exatamente. Duda, a gente vai ter que correr um pouquinho, porque já tem 40 minutos a live já. Vixe Maria, pô, não falei nem do olíbano todo. É, Tem mais um monte de coisa para falar aqui, não vai dar tempo tem de que falar acelerar nada, então. aí. Pô, tô na metade aqui, não falei quase nada. Bem, então, não sei nem o que eu vou falar mais aqui, peraí, deixa eu ver. Eu vou falar, Bem, fala mais aí um pouquinho, que ah, você vai falar um pouco mais sobre o frankincense, o olíbano, né? tá, então eu vou concluir aqui sobre o Tá olíbano, bom, e aí depois a gente dá uma acelerada aqui, então. beleza.
Então, o olíbano, ele energeticamente, ele é um protetor espiritual, né? Então, normalmente a gente fica muito vulnerável, né, com tudo que acontece no nosso dia a dia, né? Então, o olíbano, ele vai nos trazer essa proteção espiritual, né? Então, assim, ambientes que tem muita briga, que tem muita discussão, muita falsidade, coisas do trabalho, né? Muita gente nessa vibe aí, nessa energia, né? Então, o olíbano ele vai te trazer um amparo, ele vai te trazer segurança, né? Confiança, né? Então, eu costumo dizer que se você acredita que o universo conspira ao seu favor, você está certo. E se você acredita que ele não conspira a seu favor, você também está certo. Então, o olíbano ele te traz muito essa questão da confiança, né? De você acreditar realmente que você é merecedora, que você é capaz, que você confia em você, que você acredita em você. Bem, vai aí, Sabui, vou pegar E, alguns e pontos aqui agora para a eu gente vou falar um acelerar. pouquinho sobre o PIS, né? Ele é desse kit aqui, o kit das emoções, né? Esse kit vem com 6 óleos, um deles é o PIS, esse azulzinho aqui. Ele é um mix de óleos essenciais, né? Eu costumo falar que esse kit aqui das emoções são óleos muito finos, né? Quando a gente cheira, assim, a gente percebe, né, a diferença. Ele tem 8 óleos na composição. Pô, ninguém consegue me ver, olha isso. Ele tem o lavanda, o vetiver, o ylang-ylang, o frankincense, né, que a Duda acabou de falar, a salves clareia, o manjerona e o peppermint, que é o hortelã-pimenta. E ele vai auxiliar muito nessa questão da ansiedade, do estresse, da tensão mental, da hiperatividade, do medo, né? O medo que paralisa, medo de voar, reações exageradas. Às vezes as pessoas estão tão estressadas que uma gotinha d'água aí faz aquela, né, aquele auê, como costumam falar, né? Então, essas reações exageradas, né? Preocupações, então ele vai auxiliar muito. Não é à toa, né, que o nome dele é paz, né? Quem não está precisando de paz nesse momento, né? Paz, quem não está? Então, ele auxilia muito nisso. Ele é calmante, né? Traz essa calma, né? Combate traumas também emocionais. Então, ele é fantástico. E a gente vai falar um pouquinho de outro blend. Quer comentar alguma coisa aí, Duda? Tô chateada, ninguém consegue me ver. Você fica travada aí para mim, que eu tô vendo a mesma imagem desde o começo. Você tá Tá parada. tendo E algum. as pessoas estão falando que não conseguem me ver de jeito nenhum. Fica só uma imagem embaçada. Pô, vou ficar frustrada, vou ter que usar o Líbano. Acho que a internet aí não tá muito boa, não sei. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o balance, né? O balance é o óleo do equilíbrio, né? Na verdade, ele é um blend. O que que ele tem, né? De tão especial? Ele tem o tanaceto azul, a camomila azul, o abeto, o cedro, o frankincense, né, que é o olíbano. Vocês estão percebendo que a maioria desses blends todos tem o olíbano, né? Então, ele é fantástico. E ele também tem um O Líbano é fundamental. fundamental, exatamente. E ele também tem um pouquinho da base vegetal, né, que é o óleo de coco. E aí ele vai trabalhar muito na agitação, né, alterações de humor, ansiedade, ataque de pânico, né? Ele vai trazer essa calma, esse equilíbrio, né? Falta de concentração, dificuldade de aprendizagem, inquietação, medo, raiva, taquicardia, transtorno de apego reativo, transtorno de estresse, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ruminação. Então, ele vai trabalhar, né, auxiliar nessas questões. Lembrando que os óleos essenciais, eles atuam a nível físico, mental, emocional e energético. Então, eu não sou
só minhas emoções, né? Eu sou um ser completo. Então, os óleos essenciais vão atuar em tudo, né? Isso é fantástico. Verdade. E tem uma coisa, as pessoas perguntam muito, né, o porquê de usar os óleos, né, para as questões emocionais. É, a forma mais indicada é cheirando, né, inalando. Né? Então, assim, tem uma pesquisa que foi feita aqui, ó, que eu vou ler para vocês rapidinho aqui, ó, que o nosso olfato, ele é o único dos 5 sentidos que vai atuar diretamente em nosso cérebro emocional, né, que é o nosso sistema límbico. Então, quando a gente cheira um aroma, ele vai entrar em nosso sistema límbico e ele vai atuar diretamente em nossas emoções em exatamente 20 segundos. É muito rápido, É é muito isso mesmo, rápido. em 20 segundos você já sente a diferença em suas emoções. Né? Então, os óleos essenciais, eles estimulam zonas de prazer, né, em nosso cérebro, porque ele estimula zonas específicas que faz com que venha uma liberação de hormônios que vão te relaxar, vão te acalmar, vão te desestressar e vai deixar você mais focado e mais autoconfiante. Né? Então, assim, quando você sente um cheiro de um bolo, um cheiro de um perfume, você automaticamente você já associa alguma situação, não é isso? Né? Nossa, eu conheço esse perfume, ele te remete já a uma história que você vai lembrar lá de trás. Às Né? vezes, Então, às assim, nossa, vezes, minha mãe fazia. às vezes Ah, você é muito pequeno, às vezes é recém-nascido, só que aquele cheiro, quando você é adulto, que você sente, te remete, né, à infância. Então, exatamente. é Igual, por exemplo, impressionante. tem o óleo essencial, por exemplo, que é o lemongrass, que é o capim-limão. Cara, quando eu senti ele pela primeira vez, eu fui lá para minha infância, quando com a minha mãe a gente andava assim na rua e pegava o capim-santo, né, para fazer chá em casa. Então, assim, automaticamente ele te lembra. Então, por isso que é tão importante o cheiro, porque ele trabalha diretamente. Né? E uma coisa que é interessante também é quando você inspira, né? Você inspira pelo nariz e você procura soltar também pelo nariz, porque ele trabalha 2 vezes, né? Pelo mesmo sistema, né? Faz o mesmo movimento, né? De vai e Uhum, vem, né? Então ele trabalha duplamente. Então, por isso, esse é um dos motivos que se trabalha mais na parte aromática, né, para as questões emocionais, porque você trabalha com o seu cérebro emocional. exatamente. O sistema límbico é considerado o nosso segundo cérebro, né? Exatamente. A Onde Suzy está os falando que olhos. precisa de alguns óleos. A gente conversa, Suzy. Pode deixar que aí a gente vê, tá? Com As questões certeza. aí. Tá bom, minha linda? E aí a gente vai Sabe, não falar, sei, tem quantos minutos aí? Eu não já sei tem como que quase tá o 50 tempo. minutos já. Vou falar um pouquinho sobre o laranja lima, né? O laranja lima, laranja doce, né? Ou o Wild Orange, né? Ele vai atuar muito nessa questão da ansiedade, né? Do estresse. Só que como é um cítrico, ele vai trabalhar muito, né? Na questão do bom humor, da disposição. Os cítricos têm esse poder, né? De elevar as nossas emoções, né? Ao mesmo, o Exatamente. bergamota, por exemplo, ao mesmo tempo que ele vai fazer uma leitura, né? Se a pessoa está muito eufórica ou se a pessoa está muito depressiva, ele vai trazer o equilíbrio, vai trazer as emoções aqui para o centro, né? E o laranja doce, ele vai trabalhar nessa questão, né, da falta de produtividade, né, da falta da criatividade, na questão da insônia, da irritabilidade, né? Então ele é extremamente Uhum. energizante, edificante, né, regenerativo. Então os cítricos é tudo de bom. Sem falar que eles aumentam, né, o nosso nível de melatonina, né, serotonina. Então é fantástico. Uhum. E os óleos de flores, né, que são das flores, eles já são exatamente os calmantes, né?
Então, por exemplo, lavanda, ylang-ylang, camomila, eles estabilizam as emoções, né? Então, ele trabalha no sentido de acalmar, né? Exatamente. E os cítricos é mais para estimular. Então, o equilíbrio. Por isso, do importante de identificar as questões a serem trabalhadas. Exatamente. E o bergamota, ele é considerado o mais precioso dos cítricos, né? Porque ele vai acender aquela luzinha ou apagar, né? É hora de dormir, é hora de relaxar. Amanheceu, é hora de Exatamente. despertar, é hora de produzir. Vamos, acorda, a hora é agora. Então são fantásticos, né? A natureza é perfeita. Dizem que Exato. Deus deixou na natureza para cada enfermidade, né? Deixou uma planta. Então isso é fantástico, é muita sabedoria. Resgatar isso, né, que ficou perdido lá atrás, né? Exatamente. Dos nossos ancestrais, né? Nossos avós. Exato. É só uma dica aqui para, como a gente está falando muito nessa questão, né, de ansiedade, estresse e tal, para a questão de depressão, pessoal, assim, super indicado, copaíba e o olíbano, né? Então, assim, procura tomar 2 gotinhas associados os dois, copaíba e o olíbano sublingual, eles são fundamentais nessa questão de Vão, depressão. vão auxiliar muito, né? Muito cuidado com a quantidade, né? Os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. Uma gota para cada 20 quilos, né? Então, eles são extremamente concentrados. E uma gota, por exemplo, do peppermint, que é o hortelã-pimenta, é considerada 28 xícaras do chá da erva, né? Então, eles são extremamente concentrados, gente. Vem direto da natureza, direto das plantas, mas com uma concentração, assim, muito grande, né, Duda? O efeito muito Exatamente. potencializado. Inclusive, só dando uma dica, né, para quem gosta de pesquisas, né, científicas, tem um site que ele é o PubMed, que é PUBMED, né, PubMed. Você pode colocar lá óleos essenciais que vai sair uma infinidade de pesquisas, né? Tem mais de 22 mil pesquisas sobre óleos essenciais. Tá? Esse site ele é em inglês, mas aí é só você colocar para traduzir que aí você consegue ver as pesquisas lá sobre infinidade de óleos essenciais. Mais de 22 mil pesquisas tem só nesse site. Escreve aí, Duda, para quem não pegou. Escreve aí nos comentários, por favor. Gente, tem muitas pesquisas sobre os óleos essenciais, né? E PubMed. é impressionante, assim. É porque é uma ciência, né, que vem há milhares e milhares de anos, né? Agora que a gente está retomando isso, mas existe há milhares e milhares de anos, né? A Ayurveda está aí há quantos anos, né? Começou lá da época da Ayurveda. Então é incrível. Agora tem uma coisa também, né, sabe, que é importante falar também, né? Porque assim, as pessoas veem a gente falando e tipo assim, nossa, mas será que faz tudo isso mesmo? Né? Então, além das pesquisas, o mais importante que eu diria seria o quê? A melhor coisa que tem é você ter uma farmacinha dessa natural em sua casa, para você, para sua família. É a melhor coisa você ter as suas próprias experiências, né, Sabor? Exatamente. Não precisa acreditar no que a gente está falando, compra, começa a usar. Foi assim que aconteceu comigo. Esse kit, por exemplo, aqui ele vem com 10 óleos essenciais. E aí, a pessoa que me apresentou me falou maravilhas sobre esses óleos essenciais. Eu confesso que eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, tudo isso? Se Só fizer usando para met... saber o se quanto fiz- foi, né? eu falei assim, se fizer metade do que você está me falando, eu já estou super feliz. E aí comecei a usar em pouco tempo, não tinha mais labirintite. Gente, depois dos óleos essenciais, nunca mais eu tive uma crise de labirintite, nunca mais tive insônia, nunca mais tive imunidade baixa. A minha imunidade baixava, herpes estourava. Eu ia todo mês, né, para o hospital tomar remédio na veia por causa de cólicas menstruais. Enxaqueca também, ia
para o hospital, parar em hospital, ficava sempre dopada com aquela sensação horrível. E depois dos óleos essenciais, não vou mais, né? É impressionante, não fico tomando remédios igual eu tomava, né? Porque antes era uma coisa assim impressionante. Tomava remédio, me sentia dopada e não melhorava. E com os óleos essenciais, além de ter resolvido todas essas questões, eu me sinto muito mais disposta, muito mais feliz, muito mais conectada comigo, né? Com a natureza, com Deus, né? Então faz toda a diferença, gente. Na minha vida fez toda a diferença. Foi um grande divisor de águas, assim. Eu sou muito, muito grata Exatamente. mesmo. É bem isso que o Marcos está falando aí. Não precisa acreditar, basta experimentar, né? Que com certeza você só vai saber da grandiosidade até desse movimento transformador, né? Que é esse movimento dos óleos essenciais, é usando. É a melhor forma para aprender é usando e vendo, É, constatando os benefícios, né? Essas bênçãos que são exatamente. esses óleos. Tendo sua própria experiência, né? Quem começa a usar tem experiência. A minha experiência foi essa, e a sua, Duda, qual que foi? A minha rinite há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos aí sofrendo com essa rinite alérgica que era absurda, né? E era Sorine, Neossoro, era injeção, antialérgico e companhias limitadas, né? Inclusive eu já estava até fazendo exames na época, até para poder fazer uma cirurgia, que eu não sei nem aonde que ele ia fazer a cirurgia, porque não é torto meu nariz, não sei o porquê, né? Mas médico é assim, né? Só quer fazer isso, né? Te meter remédio. Então, com menos de 2 meses usando o Peppermint, eu não uso absolutamente mais remédio nenhum para rinite. Então, isso, inclusive, esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje falando sobre os óleos essenciais como uma consultora de bem-estar. O Peppermint foi um dos motivos que me trouxe, né, para a doTERRA fazendo essa caminhada aí de trazer isso, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Porque a gente se apaixona tanto que o zóio até brilha, né? Como diz, o zóio até brilha quando você fala dos olhos. Porque é apaixonante quando você usa, vê os resultados. Né? Tanto para você, como para sua família, como para as pessoas que você ama. Então, você quer compartilhar isso para todo mundo. É verdade. Como fez a diferença, né? A sensação que eu tenho é que antes eu estava assim, né? E aí os olhos abriu e esse horizonte, e eu falei, nossa, né? Fez a diferença na minha vida, eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? Eu quero mostrar para elas que é capaz, né? De resolver problemas de forma Exatamente. natural. Exatamente. A Denise está perguntando como que eu usei, né, o Peppermint para controlar a rinite. Não sei se vai dar tempo de falar, mas se não der, depois a gente se fala no direct, tá? Mas, assim, ao invés de eu ter um vidrinho de Sorine na mão, eu ficava com um vidro de Peppermint. Então, quando eu sentia que a crise vinha, uma gotinha na mão, esfregava e cheirava. Passava aqui, né, no pescoço, né, no pulso, na sola do pé e no peito, tá? E quando eu ia, isso eu usava várias vezes ao dia. Como eu usava o Sorine 500 vezes no dia, eu usava o Peppermint 3, 4, 5 vezes no dia, sempre que eu sentia que a crise iria vir, tá? Aí aos poucos vai diminuindo. E quando eu ia dormir, a mesma coisa, porque pelo menos eu, quando eu deitava, parecia que congestionava tudo aqui, que eu não conseguia respirar, ficava com a boca aberta. Então, eu pingava uma gotinha sublingual do Peppermint, tomava água em seguida, né? E isso já abria automaticamente, questão de segundos, já abria, né, as minhas vias respiratórias e eu conseguia dormir. Então, com o tempo, eu fui diminuindo a quantidade. Hoje eu uso o Peppermint assim, esporadicamente, né? Para a questão de alguma rinite, quando muda o tempo, ou quando tem muita poeira, alguma coisa assim, eu uso por prevenção. Né? Antes eu usava pelo problema, né? Pelas crises. Hoje eu uso como prevenção. Então eu gosto de tomar ele sempre na água, gosto de tomar num suco. Né? Tem gente que gosta de tomar no café, eu não curto muito no café, mas eu gosto muito da água, no suco.